Sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Está no ar, Abra Sua Bíblia, um programa dedicado ao estudo da Bíblia versículo por versículo, para ajudar a você a conhecer melhor o melhor dos livros. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus. É isso aí, muito bom dia, né? Bom dia para você, meu amado e amada, ligadinho conosco aí pela nossa Rádio Semear. Muito bom dia, estamos começando mais um programa Abra Sua Bíblia, diretamente aqui da cidade de Maringá para todo o Brasil. Você tá ligadinho aí conosco, né? Já sabe, né? Nossa prioridade aqui é a palavra de Deus, né? Em segundo lugar, você, nosso ouvinte, nosso irmão, nosso amigo, telespectador, você que nos acompanha pelo nosso aplicativo, também aí pelas nossas lives, muito bom dia. Para você, nossos irmãos, né? Você que faz parte da nossa comunidade, né? Quero agradecer a Deus pela sua vida. E para você que ainda não faz parte da comunidade de fé da Igreja de Cristo, que Deus abençoe a sua vida e ajude a cada dia a crescer, né? No conhecimento da palavra do Senhor e buscar uma vida de verdadeiro adorador, né? Aquele que adora a Deus como ele assim deseja, né? Coisa boa, né? Mais uma oportunidade hoje, né? Falando hoje de algo muito especial. Eu acredito que seja algo que nós precisamos falar e falar muito, e não só falar, mas certamente, né? Procurar desenvolver nessa prática, né? A prática dos bons costumes, né? Das boas maneiras, né? Falarmos sobre respeito hoje, falar sobre respeito aqui no programa, algo até um pouco estranho, né? Hoje meio confusa a coisa a respeito, aonde hoje a gente vive um período da nossa realidade, aonde as coisas são todas são todas invertidas, né? A lei já não é lei, já tá tudo errado. As autoridades já não são as autoridades, já não faz nada certo. Então tá meio louco o negócio, né? A gente fica até receoso de defender o direito. Rapaz, defender o direito. Se você se põe, né? Se você se põe a defender, né, o seu direito, você corre um sério risco até de ser linchado. Não é levado ao tribunal, não, é linchado mesmo, porque as pessoas acham que o direito é o seu, né, o do outro não. Então ninguém respeita mais o direito de ninguém, né? Ninguém tem direito de se expressar, ninguém tem o direito de nada, né? Se alguém intentar contra você, né, você não pode nem reivindicar, né, nada. Como é que pode, né? Como é que pode a gente chegar num ponto desse, né? Mas é bem fácil a gente entender como a gente faz para chegar num ponto desse. E nós vamos falar daqui a pouquinho, aqui na nossa programação, falar um pouquinho sobre isso, né? Deus nos ajude, né, a entender e a fugir, né, desse desrespeito, né, que a gente vive hoje em dia. Las melhores de la programación. Aí, a melhor da programação é aqui mesmo, na Rádio Semear. E se você está ligadinho conosco, eu só quero agradecer a Deus, agradecer pela sua presença, né, dizer que você é muito bem-vindo e que você pode também está nos ajudando a fazer esse programa, né? Comentando aí, trazendo aí as suas percepções, né? A respeito dos temas, dos assuntos. E aqui a gente vai, assim, juntos,
buscando, né, o melhor entendimento sobre os assuntos. Hoje eu não trouxe um esboço. Hoje eu trouxe um artigo que eu vou estar lendo aqui e comentando com os irmãos a respeito, né? E aí eu quero que você que nos acompanha, que nos assiste, se faça também presente nessa discussão, né? Trazendo aí seu ponto de vista, seu parecer a respeito das colocações aqui feitas por nós. Amém? Bom, meus amados, hoje eu quero mandar um abraço para os meus irmãos que me acompanham. Nosso amado Luciano Roque, ali em Santa Lúcia, né? Ele diariamente, né, a gente tem contato. O irmão tem assim sempre compartilhado, né, o seu dia a dia, trazido para nós aí as notícias, como é que eles estão ali em Santa Lúcia. Santa Lúcia fica aqui no Paraná, né, a 57 quilômetros de Cascavel, no sentido Santa Catarina, né? Então 57 quilômetros, e ele mora ali com a esposa dele, né, a irmã Bernadette, e os filhos, né, o Davi e a Ayla, né. Então que Deus esteja abençoando essa família, né, ajudando eles a continuarem. A gente sabe muito bem que não é fácil, né, não é fácil você morar em um lugar onde não tem uma congregação, onde é só você e sua família. É difícil, né? É difícil. E a minha oração a Deus é que Deus continue fortalecendo, né, o Luciano, a Bernadette, para que possam manter os olhos em Jesus, né? Porque numa situação assim é muito fácil a gente tirar os olhos e virar para o outro lado ou coisa parecida. Mas, meus amados, vamos estar orando não só pelo Luciano, mas quantos outros irmãos que se encontram nessa mesma situação, né? Movido por várias coisas, né? Às vezes por conta de trabalho, às vezes sei lá, vários motivos, né? Então que Deus ajude aqueles que têm assim o propósito, né, de permanecer independente do lugar e da situação e da circunstância, que possam continuar mesmo, né, firmes, né, firmes no Senhor. E aí a nossa oração, né, nossa oração. E se você conhece alguém que vive nesse sistema aí, dessa forma aí, que você possa também, meu amado, minha amada, estar entrando em contato e encorajando. Nós temos aqui uma irmã também perto de Cascavel, a qual o próprio Luciano já entrou em contato, ele está mais perto dela, e eu espero em Deus que eles consigam encontrar uma maneira de se encontrar para se edificar. Agora, irmãos, você que está na situação ilhado e tem a oportunidade, você pode também ter a iniciativa de procurar um outro irmão, né? Manter o contato, né? Conversar, dialogar, até, quem sabe, lerem a Bíblia junto, se for o caso também, estar estudando a palavra de Deus junto. Então, também a responsabilidade de cada um, né? Não é só do fulano, ele tem que me ajudar, tem que me procurar. Não é só assim, não. A gente vai parar em determinado lugar e a gente tem que ver onde é que tá os tentáculos aqui, sei lá. Eu preciso me agarrar aqui também com os irmãos, preciso me agarrar com alguma coisa e preciso continuar vivo, né? Continuar vivo. Tem situações de irmãos que nos dá a entender que o irmão quer mais ficar escondido, né? Quer mais ficar escondido. Então, nesse caso aí, eu acho meio complicado, né? Eu acho meio complicado. E também acho difícil da gente ajudar. Então o meu desejo, né, é que cada irmão entenda a sua responsabilidade, o seu compromisso
e queira, né? Queira contribuir, né? E queira cooperar para que a gente possa encontrar uma maneira, né? Uma maneira de ajudar. Então, cada irmão que está na situação também ajuda para que a gente possa alcançar esse grande desejo, né? Porque o desejo de ajudar a gente tem, gente, mas às vezes a gente não tem a condição de fazer o que é preciso fazer, né? Às vezes não tem a condição de fazer. Por exemplo, se você pensa em fazer uma visita para uma pessoa que está a 100, 200 quilômetros de distância de você, você tem que pensar nos custos, né? Pensar nos custos. O irmão que está lá do outro lado, que vai receber a visita, também precisa pensar, olha, o irmão está se dispondo a vir me visitar, querer me visitar, mas não tem condição de vir aqui, eu não tenho condição de ir lá, então vamos dividir a despesa aqui, né? Então paga uma parte, ele paga a outra, e aí essa coisa acontece. Não ficar esperando simplesmente pelo outro irmão. Então isso corre o risco de não acontecer esse encontro. Então que os irmãos também pensem dessa maneira. Eu acredito que é uma boa forma da gente se ajudar e da gente fazer com que aconteça aquilo que a gente sabe que é o propósito de Deus, que é a vontade de Deus. Estarmos nos edificando, nos fortalecendo, estar nos ajuntando sempre, né? Mas aí sabe que isso também tem um custo a ser pago, né? Então que a gente possa ser compreensivo, né, com essas coisas aí. Tá bom, meus amados? Então esse é o meu desejo, né? E a minha alegria é ver, né, esse tipo de coisa acontecendo no meio da igreja. Então se você faz parte da igreja de Cristo, está nessa situação, eu digo para você, você não precisa ir para uma denominação, né? Tem muitos aí que se afastam do seu domínio aí, vão morar em outros lugares, e aí em vez de se reunir com sua família, sentar com sua família, de começar, quem sabe até convidar os vizinhos para lerem a Bíblia ali, simplesmente dispersam, né? E vão para as denominações. Diz, poxa vida, o que a gente está fazendo, né? O que a gente está fazendo? Então é necessário que nós estejamos pensando uma forma da gente dar conta disso, né? A gente não precisa estar se jogando nas denominações para manter a nossa fé. Pelo contrário, a gente não está mantendo a nossa fé. A gente está destruindo a nossa fé. Então, como é que a gente vai nos manter puros, né? Como é que nós vamos nos manter em condição, né, de estar na presença do Senhor? Nós que estamos buscando estar congregando com denominação. Então, alguma coisa errada aí, talvez o irmão não tenha entendido direito, mas é preciso que a gente tenha essa noção, né? A gente temos essa noção de quem nós somos e para onde nós estamos indo, né? Estamos indo. Às vezes o que dá a entender é que a gente não tem esse entendimento, né? A gente não sabe nem o que a gente é qualquer coisa e vai para qualquer lugar e se mistura com qualquer um. Mas essa não é a vontade de Deus não, meus irmãos. Não é a vontade de Deus não. Que a gente possa estar aí colocando a nossa caixinha para funcionar, né? Para que a gente possa estar agradando a Deus o tempo todo, né? Não só quando a gente está nas reuniões, quando a gente está no meio dos irmãos, mas o tempo todo. Se a gente se distancia, seja para ir para o trabalho, seja para ir para a escola, seja para, sei lá, visitar a família, seja qualquer coisa que você vai fazer, que a gente permaneça, né? Permaneça com esse padrão, né? Com essa linha, né? De comportamento e de atitude no nosso dia a dia. Bom dia, minha querida Cláudia. Cláudia está de férias, está aqui em casa, está acompanhando o programa, muito bom, graças a Deus. Para os meus irmãos que se encontram lá na cidade de São Paulo, bom dia para vocês. Para os irmãos que se encontram lá no Pernambuco, bom dia.
irmãos que estão na Bahia, para você que está nos acompanhando aí pelo nosso aplicativo, em todos e qualquer lugar que você se encontre, eu quero desejar um dia muito abençoado para você e lhe convidar, né? Vamos fazer desse tema de hoje a nossa discussão, né? O tema de hoje é respeito. Deus nos ajude nesse propósito e também nessa missão, né? A gente sabe que o desafio é grande dentro da própria realidade que a gente vive hoje, mas vale muito a pena a gente batalhar por essa fé que foi entregue para nós, que certamente nos ajuda a entender a questão do respeito, né? E se nós entendermos isso e começarmos a praticar, há uma possibilidade muito grande de a gente estar influenciando outros também. Caraca, velho! Caraca, velho! Isso aqui é rádio! Isso aqui é rádio! Isso aqui é rádio. A Rádio CBA, ela tem por propósito, né, estar levando a palavra de Deus. E você que está nos acompanhando, seja no aplicativo ou então nas nossas lives, você pode participar também. O tema hoje é respeito. Então, para você, de repente, respeito pode ser diferente do que é para mim. Mas respeito, nós estamos colocando respeito dentro dessa questão das boas maneiras esquecidas, né? Os bons costumes, os bons hábitos, as virtudes esquecidas, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. Como eu já falei, eu não vou fazer eu não trouxe aqui para nós um esboço para nós seguir, mas eu trouxe um artigo para a gente ler e a gente está comentando sobre o assunto, tá bem? Então eu quero começar falando a respeito de respeito, dizendo que o respeito é sempre apropriado, né? O respeito é sempre apropriado. A gente tem que entender que no nosso dia a dia, né, em todo momento e em todos os lugares, né, cabe o respeito. Então, o que nós precisamos é entender essa questão do respeito, né? Do respeito. Então, como nós vamos dar conta disso, né? Bom, o respeito ele vai estar sendo necessário nos ambientes aonde nós transitamos, né? Então, aonde é que você transita, né? Então, no lugar onde você transita é o lugar onde você vai precisar exercitar o respeito, né? Então, é por aí que as coisas começam a acontecer, né? Então, pensa sobre isso. E aí, para você começar a colocar essas coisas de forma aceitável, ou compreensível, ou praticável, então o respeito ele cabe em todo lugar, ele é apropriado em todo lugar e em todos os momentos, né? Às vezes até naqueles momentos que a gente está meio, vamos dizer assim, meio bravo, meio chateado, ainda ali cabe o respeito, né? Você não tem que se privar de ficar chateado. Você pode ficar chateado, você pode ficar aborrecido, você pode tudo, né? Algo que você não pode é desrespeitar as pessoas, né? A gente vê muito essa questão do desrespeito, né? Principalmente com pessoas que, se uma pessoa pensa diferente de mim, então eu já acho que tenho que desrespeitar aquela pessoa. Não, ainda assim é preciso que a gente respeite as pessoas, né? Mesmo que pensem diferentes, mesmo que torça para um time de futebol diferente, tenha uma religião diferente, tenha uma opção sexual diferente ou coisa parecida, ainda assim precisamos respeitar todas as pessoas, ok? Então essa é algo que nós precisamos abraçar, né? Abraçar e emplacar na nossa vida, né? Não podemos controlar
o comportamento das outras pessoas, mas podemos direcionar as nossas vidas, e os nossos pensamentos, as nossas palavras, né? Tudo que faz parte da nossa vida, né? A gente pode administrar essa parte, né? Sem dúvida nenhuma, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua, dar conta, né? Cuidar da nossa vida, cuidar da nossa responsabilidade. Então é por aí que nós vamos, é por aí que nós precisamos caminhar, né? Traçar o nosso comportamento e as nossas atitudes, né? As nossas atitudes. Então, continuando aqui, né? Continuando aqui, a gente tem aqui algumas coisas que são importantes da gente pensar, da gente falar. Porque muitas culturas e sociedades estão em constante evolução. Na verdade, todas as culturas e todas as sociedades, elas continuam evoluindo. E essa questão da evolução, né, social e cultural, ela é altamente valorizada na lista de virtudes, né? Muitas vezes difere de geração para geração e de lugar para lugar. Aí nós temos um fenômeno que já aconteceu, acho que duas vezes. No ano de 1969, quando a televisão lançada no Brasil, 69, se não estiver enganado, quando a televisão é lançada no Brasil, então nós tivemos aí algo importante acontecendo, algo muito interessante acontecendo. O que aconteceu? A gente começou a ver o outro lado do mundo, né? A sua cultura, os seus costumes, as suas notícias. Então essas coisas começaram a chegar para nós. E então a gente assim começou a ser influenciado. A gente começou a ser influenciado por essas informações que nos chegou, né? Que começou a chegar para nós de uma forma assim avassaladora, né? E é interessante como as culturas e as sociedades, elas foram interagindo, né? Foram interagindo e sendo influenciadas umas pelas outras. E também houve aquela questão de culturas, e há ainda hoje aquelas culturas sociais que uns aceitam, outros rejeitam, para uns é plausível, para outros é totalmente negativo ou estranho, sei lá. Mas isso não deixa de acontecer simplesmente por conta da rejeição de um de outro. Porque aí entra novamente a questão do respeito, né? A gente tem que entender que todos têm a liberdade, de escolher, de decidir, de fazer as suas opções sociais e culturais, dependendo do seu país e tudo mais. Tudo tem um contexto, né, que a gente tem que respeitar, né? E deixar que cada um tenha a opção de
né, de implantar na sua cultura ou na sua sociedade aquilo que lhes é mais agradável, mais conveniente, aquilo que tem o apoio da sua comunidade imediata, né? O seu povo, né? Digamos assim. O nosso país, o Brasil, ele é cheio de diferenças, né? Diferenças ideológicas, diferenças religiosas, diferenças culturais, né? Vamos dizer assim, diferenças artísticas e tudo mais. O Brasil é um celeiro, né? De culturas, né? E estados, muda por estados, muda por região, e às vezes dentro do estado a gente tem ali várias coisas também inseridas, né, diferentes. E o que é que a gente vai fazer com isso? A gente vai respeitar, né? Ou respeitar o gosto, né, de cada um, a vontade de cada um, e deixar cada um fazer, né? Então parece que em nosso tempo, em nossos dias, essa mudança acontece extremamente rápida. Hoje nós temos aí o advento da internet, que se deu em 1995, acho que é isso, né? 95, se estiver errado com as datas aí, vocês me ajudem, tá? Em 1995 nós tivemos o grande advento da internet, e a internet, ela abriu assim um universo, né? Mais do que a televisão, até porque hoje em dia, se a gente pensar, hoje em dia a gente carrega o mundo na palma da mão, né? Tem tudo ali, né? Todas as informações, todo tipo de informação que você quiser, você tem ali no seu smartphone, né? Tão pequenininho, né? Mas poderosíssimo, né? Então a gente pode ali lançar mão de várias coisas, né? Nós temos aí a questão das coisas boas, das coisas ruins, as notícias que circulam o mundo, né? As redes sociais estão aí para construir relacionamentos virtuais, para construir as ideologias, para desenvolver culturas, né? Para desenvolver grupos sociais, né? Então tem de tudo aí. Agora, essa questão das múltiplas, né, facetas sociais e culturais, elas não negam e não devem, né, ser um espaço de ausência de respeito, né? Então é preciso que haja respeito, né? A gente sabe que as pessoas têm a tendência, né? Tem a tendência, assim, para, como eu falei ontem aqui, né? A gente tem uma tendência para o lado ruim, né? E falando a respeito da igreja, né? Nós, como cidadãos do céu, nós, como cristãos, mais do que todas as pessoas, vamos dizer assim, a gente tem a responsabilidade de respeitar e ensinar respeito. Porque quando a gente não respeita o nosso próximo, a gente também está desrespeitando a Deus, né? Então, como é que eu vou fazer para demonstrar para as pessoas que eu amo a Deus? Amando o meu próximo. Como é que eu vou mostrar para as pessoas que eu tenho respeito por Deus? Respeitando o meu próximo. Então, quando eu desrespeito o meu próximo, seja ele o mendigo, seja ele um trabalhador de rua, seja uma pessoa sem teto, seja um político, seja um militar, um juiz ou quem quer que seja, quando eu falto com respeito com essa pessoa, eu estou desrespeitando o próprio Deus. Então, se nós não estivermos respeitando e nos submetendo a essas autoridades, nós estamos também saindo do respeito e da submissão ao próprio Deus. Por quê? Porque foi Deus que instituiu essas autoridades, foi Deus que instituiu essas instâncias sociais. Então nós temos que respeitar em obediência, primeiramente, a palavra de Deus, né? E depois as exigências mesmo da sociedade, do juiz, ou dos magistrados, aí, como quer que seja, né? Então, o dicionário define respeito como o sentimento que se tem em relação a alguém ou algo e que faz com que seja tratado com atenção e cuidado.
e seja conhecido como tendo um mérito ou valor especial, né? Respeito refere-se ao valor ou mérito que atribuímos a alguém ou algo em nossa mente e que, por sua vez, influencia nossas atitudes e ações em relação a essa pessoa ou coisa. Então, as crianças são desafiadas a permitir que a palavra de Deus, ou melhor, os cristãos, né? Os cristãos são desafiados a permitir que a palavra de Deus seja o padrão de seu respeito pelos outros, né? Então aí fecha aquilo que eu estava acabando de dizer, né? Então a palavra respeito pode ser encontrada cerca de 20 vezes em nossas versões, embora às vezes outros sinônimos como honra ou apreciação sejam usados. Então a gente vê que se tem uma categoria de pessoas que precisa exercitar a questão do respeito, essa categoria chama-se os cristãos, né? Por terem não só, vamos pensar, não só uma questão de consciência, mas terem também uma questão de mandamento e uma questão de sujeição, né? Então, por todas essas situações, os cristãos saem na frente como os primeiros a ter a responsabilidade de dar o exemplo, né? Eu digo assim porque, como servo de Deus, como discípulo de Jesus, a gente recebe, né, essa responsabilidade de ser a luz para o mundo, né? Então, tem que ser luz o tempo todo. Não, eu sou luz quando eu estou pregando, quando eu estou no culto, mas na minha vida, no meu trabalho, onde quer que eu vá, não preciso ser. Aí eu vou fazer a minha vontade, vou fazer as coisas como eu quero fazer. Bom, aí tem alguma coisa errada aí que não está certa, né? Então, se você pensa assim, eu quero convidar você para repensar suas ideias, né? E quem sabe está se convertendo dessas ideias que não têm nenhum amparo bíblico, né? Então que a gente possa pensar sobre isso. Então nós, como cristãos, somos os primeiros, né? Devemos ser os primeiros a exercitar a questão do respeito, a questão da honra, a questão do trato, né? O trato respeitoso com o nosso próximo, né? Então esse é o meu convite, né, para inicial, né, para a gente dentro desse tema, e o meu desejo é que Deus nos ajude com coragem, muita responsabilidade, não só exercitar a questão do respeito, mas também estarmos ensinando aqueles outros que vêm depois de nós a mesma coisa, né? Amém, meus irmãos? Eu espero, né, estar ajudando os irmãos a refletirem, né, a refletir sobre essa questão, esse ponto, sobre esse assunto, né, que de certa forma, quando a gente pensa em respeito, a gente percebe que é um tema que está um pouco esquecido, né? Pouco esquecido. Ninguém respeita ninguém, né? Outro dia eu ouvi um jovem que estava com seu avô reclamando do avô porque o avô não ia visitá-lo, né? E o avô então dizia: olha, mas não são os netos que devem visitar os avós? E ele disse: não, você tem que vir visitar a gente, que você está lá sozinho, a gente está todo mundo aqui, você tem que vir nos visitar. Aí eu fiquei pensando, poxa, ele mesmo está condenando, porque se ele diz que o avô vive sozinho, não seria o caso disso comovê-lo a visitá-lo com mais frequência, para não estar sozinho? Mas assim, isso é o que a gente tem visto em questão familiares, por exemplo. Os filhos não respeitam os pais, mas os pais também não respeitam mais os filhos, né? Então existe um desrespeito, né, sem tamanho, sem medida, né, que provoca um caos na sociedade familiar, né, na comunidade
imediata, né, da pessoa, e também um caos na sociedade em que essa pessoa está inserida, né? Então há um problema, toda uma cadeia que se desenvolve a partir de uma carência, da ausência de um princípio que faz toda a diferença em uma sociedade, em uma cultura e tudo mais. Então é preciso que a gente tenha essa questão aí colocada, fundamentada e preservada na prática do nosso dia a dia, né? Bom dia, Valmir. Como é que tá aí, meu irmão? Seu trabalho, sua vida, como é que tá aí a congregação, como é que tá o trabalho? Vai comentando aí para nós, né? E a questão do respeito, como é que tem sido essa prática, né? Como é que você tem visto essa questão do respeito na sua sociedade, na sua comunidade onde você está aí? Então comenta para nós aí também. Eu acredito que tem muita coisa para ser dita, né? Aqui dentro desse tema, né? Dentro desse assunto. É isso aí, né? Seguindo aqui a nossa meditação, né? Nossa reflexão, né? Nossos comentários. Tava recebendo aqui um feedback, né? Sempre acompanhando aqui pelo celular, né? E sempre ficar atento, né? Aos comentários dos irmãos é sempre muito bom. Deixa eu colocar aqui para vocês, né? Que eu recebi agora de manhã. Deixa eu ver aqui. Eu recebi agora de manhã do nosso irmão Geraldo Sardinha. Recebi do nosso irmão Geraldo Sardinha algumas imagens. Eu vou depois disponibilizar, né? Provavelmente amanhã, né? Porque amanhã tá programado para o Geraldo estar aqui com a gente no programa. Então amanhã eu vou disponibilizar as imagens que ele me mandou. Mas eu quero convidar você, né, para amanhã, às 9 da manhã, já estar se programando para estar conectado, para acompanhar essa conversa com o Geraldo, né? Nós vamos falar sobre o trabalho que ele está fazendo, mas nós vamos falar em especial de uma viagem que ele fez para a cidade de Mariana, né, ali em BH. Então, uma viagem que ele fez para Mariana, inclusive atendendo, né, uma solicitação de uma irmã de lá, né? E eu vou trazer também esse relato, esse apelo que ela faz ali, né? Sobre a necessidade que ela tem de que os irmãos possam estar visitando ela, e não só isso, né? Mas principalmente que os irmãos estejam pensando em começar uma congregação ali na cidade de Mariana, né? Então tem tudo isso que eu quero compartilhar com vocês amanhã, e juntamente com isso vamos ter a presença do nosso irmão Geraldo Sardinha para falar sobre a viagem que ele fez para lá, né? Então nós vamos ter todas essas informações aí passadas aí para os irmãos, e aí você vai poder avaliar, né? Bom dia, irmã Lucidalva, né? Irmã Lucidalva lá em São Vicente, São Paulo, acompanhando a programação com a gente. Muito bom dia. Que Deus abençoe e ajude cada um de nós. Quero mandar o meu alô também, meu abraço para os irmãos que estão lá na cidade de Itarema, no Ceará, né? Tenho conversado com alguns irmãos de lá, mas em específico com o irmão Totó, né? Antônio de Souza, Francisco Antônio de Souza, né? O Totó, né? Me falando a respeito da vida deles ali em Itarema, né? Não tenho falado com outros irmãos dali, porque não tenho contato com eles, mas fui procurado e tenho conversado com o Totó e tenho me agradado muito das conversas dele, como eu sempre me agradei. Totó é uma pessoa que tem prezado pela palavra, né? Tem sido uma pessoa muito voltada para isso. Eu espero em Deus que Deus continue iluminando o
coração dele, de cada um de nós, para estarmos buscando e estar mesmo na palavra, né? Às vezes a gente fala da palavra, mas a gente nem está na palavra, né? Mas a gente quer dizer que está. Então, um abraço para os irmãos lá de Itarema, também para os irmãos de Fortaleza. Irmãos que estão que acompanharam o início da nossa caminhada, isso foi lá em Fortaleza. Irmãos que têm acompanhado aí da nossa jornada, um abraço para todos vocês. Graças a Deus, eu dou muito graças a Deus pela vida de cada um, né? Eu sei que da importância que cada um tem para nossa jornada, para o nosso crescimento. Então que Deus ajude cada um cada vez mais a crescer na graça dele. Amém? Também mandar um alô para nossos irmãos que estão na cidade de Siriaém, lá em Pernambuco. Nosso irmão Marivaldo, a irmã Sandra, o irmão Marcos. Um abraço para vocês, que continuem na luta. Eu sei que não é fácil, todos nós temos muitas lutas pela frente, mas que Deus dê saúde e vigor espiritual para vocês continuarem perseverando, né, nessa jornada árdua, né? Mas muito recompensadora, né? Muito recompensadora. Nada melhor do que a gente estar na presença de Deus, né? Recebendo dele diariamente esse consolo, esse conforto que ele tem para dar para cada um de nós. E hoje nós estamos falando aqui a respeito de respeito, né? A respeito de respeito, essa virtude social que tem sido a cada dia mais como é que tem desaparecido, né? A cada dia, né? Das nossas práticas, né? Então, respeito, né? Vamos pensar biblicamente, né? Na parábola dos lavradores. Mateus capítulo 21, versículo 33 ao 45. Mateus 21, 33 ao 45, quando a palavra de Deus diz assim: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receberem os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando aos servos, espancaram um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por fim enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da herança. E agarrando-o, lançaram no fora da vinha e o mataram. Olha que atitude maluca, né? Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaço, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus estava falando, né? Interessante, né? Nessa história aqui que nós lemos, o dono da casa plantou e preparou um vinhedo e o alugou para os fazendeiros antes de partir em viagem. Quando o proprietário enviara servos à vinha para receber os frutos,
os lavradores o espancavam e matavam. E finalmente o dono enviou seu filho dizendo: você terá respeito por meu filho, né? Você terá respeito. Essa era a mensagem, né? Mas eles não respeitaram. Em vez disso, eles o mataram, pensando que isso manteria a vinha, né? Manteria a vinha. No entanto, assim como o proprietário estava errado sobre o que fariam a seu filho, eles estavam errados sobre uma tentativa de assumir o controle da vinha, né? Havia as percepções, mas o que a gente percebe é que esse proprietário, ele pensava, né, que as pessoas iam respeitar, né? Respeitar a pessoa dele, respeitar, né, os enviados dele, né? Então, isso não foi o que aconteceu, né? Então, a irmã Lucidalva está dizendo assim, ó: o respeito é tudo. E meus pais, graças a Deus, nos ensinou desde pequeno. E bastava um olhar da mãe. Hoje as crianças até desmentem os pais perante as visitas, né? É verdade, mãe. É triste, né? É triste a gente dizer uma coisa dessa, né? Hoje eu estava, né, outro dia, é muito comum, trabalhando, né? Uma senhora, parecia a avó, entra no carro com uma criança e a criança entra na frente com o celularzão na mão, né? E aí, para a senhora lá pegar o celular dessa criança, por um instante, que era só para pegar o código de verificação da viagem, ela teve que negociar com a criança, né? A criança de quê? De 4, 5 anos de idade, né? Então, para você ter uma ideia, né, como é que andam as coisas. Parece que quando você fala, assim como a irmã Lucidalva falou, de questão de que apenas um olhar já era o suficiente para a criança entender que ia ser até corrigida, vamos dizer assim, né? Era o suficiente. Então, para as pessoas de hoje, isso parece uma coisa hilária, né? Inédita, coisa que, sei lá, isso é só imaginação. Isso nunca foi assim, né? Mas o melhor é que era assim mesmo, né? Assim mesmo, respeito. E esse respeito. Chegava uma visita, menino nem na sala ia. Hoje é preciso negociar com as crianças, com os filhos, para receber uma visita em casa, né? Às vezes é melhor pegar e dar um dinheiro e mandar saírem de casa. Vão pro shopping, vão não sei para onde, para ver se a gente tem um pouco de paz aqui para conversar, para receber o pessoal, as visitas, os irmãos, sei lá. Mas é triste, né? Então, aqui nós temos, em primeiro lugar, o pensamento do dono da vinha, né? Que achava que as pessoas iam respeitar o filho dele. Por outro lado, né? Os fazendeiros disseram assim: olha, agora é o seguinte, já que esse aqui é o filho, olha o pensamento que eles tiveram, respeito zero, né? Então vamos matar isso aqui, a gente vai se apropriar da vinha, agora vai ser nosso, né? Olha que coisa mais complicada, né? Coisa mais complicada. Mas sabe, meus irmãos, quando eu olho isso aqui, não tem jeito para mim não olhar para nós como discípulos, né? Como igreja, né? Que aí eu fico pensando como a gente também desrespeita o nosso Pai, né? Desrespeitamos a Deus. Quando a gente atropela a palavra dele, né? Passa por cima, não respeita a palavra, não escuta. E aí fica uma coisa muito louca, né? Coisa assim, bem complicada da gente pensar. Mas, bom, tá valendo. Eu acredito que a gente tem... Ainda existe uma esperança. Existe uma esperança. Você acredita nisso? Então coloca aí seus comentários a respeito. Se você acredita que há uma esperança, então coloca para nós aí. Gente, eu estou sentindo falta aqui no programa do irmão Severo, da irmã Noemí. Não sei por onde é que eles andam hoje, mas não apareceram aqui na nossa
na nossa transmissão. Mas, amém, Deus sabe por onde eles andam e espero que estejam bem, né? Graças a Deus. Nosso respeito para com eles não muda, como também por todos os nossos irmãos ouvintes da programação da Rádio Semear. Deus abençoe. Bom, falando em Rádio Semear também, quero acrescentar para os irmãos, tive contato, recebi mensagem hoje do nosso irmão, o Gigirodo, né? Gigirodo, que é alguém muito especial, né? Um servo que tem produzido muitos bons conteúdos para a igreja, seja a nível de evangelismo, seja a nível de cânticos, né? Uma pessoa que tem se esforçado e Deus tem abençoado muito esse irmão. E ele entrou em contato comigo, já mandou um bom dia e também mandou falar que vai separar uns materiais para disponibilizar para a rádio. Amém. Glória a Deus, né? Essas coisas nos alegram muito. Um abraço para o irmão Eugi e para toda a família lá em BH. Um abraço. Então, esse não é um relato histórico real. A parábola que Jesus contou, ele tinha a intenção de usar a história para ensinar um princípio, né? Um princípio. Então, essa história da parábola é uma história terrena com significado espiritual. Em suma, a parábola descreve a rejeição judaica dos profetas e do Filho de Deus e, portanto, a rejeição do reino de Deus. Mas essa história que Jesus contou também é útil para entender a questão de respeito, né? Então, nós estamos usando essa parábola também para estarmos aí tirando lições de aprendizado com relação a respeito, né? Irmão Valdizan, já teve notícia da irmã Clara e Lídia? Também não, irmão. Também não. Mandei mensagem para ela, mas não tive resposta, né? Ela nem sequer visualizou a mensagem. Eu estou esperando aí, né, alguma notícia, né? Espero em Deus que essa notícia chegue, né? Essa notícia chegue, que a gente se preocupa, né? Porque os irmãos somem, né? Não dá sinal de vida, a gente fica preocupado, né? Então vamos esperar ver se chega a notícia da irmã, né? Alguém tiver notícia da irmã Lídia aí, manda para nós, né? Pra gente estar aqui. Também tem notícia, tem recebido, irmãos, fora de hora, eu não posso, tem como eu atender, ligações da nossa irmã Isolina, lá em Sabará. Ela que sempre que pode estar acompanhando a programação, eu recebo as ligações dela, mas quando eu recebo eu não posso atender, né? Então, tenho falado com ela sempre que eu posso. O irmão João Dark está por ali também dando assistência, né? Que tem sido a mão na roda ali, graças a Deus. Então, que Deus abençoe. E os irmãos que estão aí desaparecidos, que apareçam, né? Dê notícia, né? Por onde é que andam, o que estão fazendo, para a gente ficar menos preocupado, né? menos preocupado. Bom, vamos pensar um pouco mais a respeito do tema, né? Respeito, usando aí como fundo essa parábola. Porque os inquilinos, ou seja, os fazendeiros, aqueles que ficaram lá para cuidarem da fazenda, não respeitaram os servos que foram enviados e também não respeitaram o próprio filho do proprietário. Então, foi porque esses servos, eles vieram e atrapalhavam, né, os propósitos, os objetivos deles, né? Eles acreditavam que seus interesses valiam mais do que a vida dos servos e do filho do proprietário, né? Basicamente, eles não só consideravam os seres humanos, ou pelo menos pensavam que tinham menos valor do que seus próprios interesses. Eles estavam desrespeitando as pessoas, desvalorizando as pessoas
em prol dos seus interesses pessoais, ou seja, em nome dos meus interesses, em nome das minhas vontades, em nome dos meus quereres. Então, isso aqui eu posso, né, fazer e acontecer, vamos dizer assim, né? Usar esse termo, né? Eu posso fazer e acontecer, eu posso, né, aqui exercer a minha primazia, né? Eu sou o chefe, eu que mando aqui nesse barraco mesmo. E aí, em nome desse egoísmo, a gente vai ver que eles procederam de forma desrespeitosa, né, com o seu, aquele que era o proprietário da fazenda, né? Então, o desrespeito pelos outros é resultado de uma visão egoísta ou uma visão falha, né? Acontece que na vida de alguém que é obcecado por sua própria vida e pelo que quer, alguém que tem uma abordagem exagerada de si mesmo, se você não está no caminho de tal pessoa, então não há problema. Mas se você estiver, ele pode passar por cima de você com pouca reflexão, né? Sem dar atenção, sem nenhum respeito. Em alguns casos, pode haver um motivo malicioso, mas o dano é causado porque essa pessoa tem uma aparência ou um entendimento nublado a respeito de respeito e tantos outros valores mais, né? Então, para você ver esse tipo de pessoa, você pode simplesmente sair na rua, né? Você sai na rua e você vai ver as pessoas como elas são. Se você sair de carro, então, você vê como os motoristas são totalmente desrespeitosos, né? São desrespeitosos com a faixa de pedestre, são desrespeitosos com a sinalização de trânsito, são desrespeitosos com tudo, né? Com o outro motorista que está do lado. Então, respeito. Eu falo motorista, falo de vias públicas, né? Porque é onde eu convivo muito, né? Eu vivo muito ali dia a dia, né? Então eu vejo muito isso acontecendo. Então nós precisamos dar atenção para isso também. E aonde é que você transita, né? Aonde é o seu espaço diário? Então é ali naquele espaço que você vai precisar, que você vai observar o desrespeito acontecendo, mas é onde também você vai ter que se policiar para respeitar os outros, né? Então tem essa via dupla aí para que a gente possa dar conta. Ordena-se aos cristãos: pagai a todos o que deveis. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Gente, então, aí eu já tinha dado o spoiler, né? Então, nós como cristãos, nós somos ordenados por Deus a respeitar as pessoas. Respeitar as pessoas. Então, sobre os cristãos recai uma responsabilidade ainda maior, né? Aqui nós temos aqui, ó, o contexto, né, tem a ver com autoridades civis que se diz serem estabelecidas por Deus. O Filho de Deus deve se submeter às autoridades governamentais, desde que elas não ditem nada que entre em conflito com as leis de Deus, com a vontade de Deus, com o Evangelho de Jesus. Não devemos respeitar as autoridades governamentais simplesmente porque gostamos delas, mas por causa da honra que Deus lhe atribuiu. Então nós somos convidados a respeitar as autoridades. Não, essa autoridade aqui eu não gosto dela não, eu não vou respeitar. Aí você já errou tudo, né? Então eu vou respeitar isso aqui não, vou respeitar aquele outro ali. Aquele ali eu gosto, então eu vou respeitar aquele ali. Bom, tá tudo errado aí, né? Então Deus não diz assim, respeitem só os que vocês gostem, né? Então o respeito é com todas as autoridades, né? E é uma coisa muito comum da gente ver hoje, que é o desrespeito, né? As pessoas desrespeitam as autoridades de uma forma assim, sem nenhum temor, né? Desrespeito e pronto.
E o pior, né? A gente vê pessoas cristãs, né? Irmãos nossos, desrespeitando as autoridades, né? Aí é que vem aquela pergunta, aonde vamos parar com isso, minha gente? Né? Se a gente não respeita as autoridades que a gente vê que estão aqui com a gente, como é que a gente pode dizer que ama a Deus que a gente não vê? Como é que a gente diz que respeita a Deus a quem a gente não vê? Então, a forma de demonstrar respeito por Deus é respeitando as autoridades por ele instituídas, né? Eu sinceramente, eu não entendo como é que uma pessoa pode dizer que é cristã, né? Dizer que respeita a Deus, se não consegue respeitar as autoridades por ele instituídas. Então, alguma coisa errada aí não está certa, né? Bom, a responsabilidade de mostrar respeito pelos outros é crucial quando se trata daquele de quem discordamos. O respeito é elevado a mais do que um simples acordo ou gosto. Verdadeiramente respeitamos os outros porque eles foram feitos à própria imagem de Deus e porque Cristo morreu por eles também. Então, esse aqui eu não vou respeitar, esse aí eu não vou. Na verdade, a gente começa a pensar até em ser seletivo, né? Para quem eu vou pregar o evangelho? Eu vou pregar o evangelho para aqueles que eu gosto, para aqueles que eu simpatizo. Esses que não são do meu time, esses que não são do meu partido, então, entende? Então, não estou nem aí, né? E é isso mesmo? Será que é assim que nós vamos estar cumprindo o mandamento? É assim mesmo que nós vamos estar glorificando o nosso Deus? É assim mesmo que nós vamos estar agradando? Então é importante a gente pensar, né? Nós somos colocados aqui nesse mundo com uma responsabilidade por todas as pessoas e não por alguns. Nós não somos aqueles que têm o direito de escolher, porque Deus já escolheu a quem nós devemos pregar. Quem? Todas as pessoas, né? Toda a criatura na face da terra. Quero que a gente considere o seguinte: Deus comissionou seus filhos a se oporem ao falso ensino, né? Nós temos isso aí em 1 Tessalonicenses 5, 21, 2 Timóteo 4, 1 ao 4, e também a defender a verdade, né, de sua palavra. Aqui a gente encontra, por exemplo, Pedro, né, dizendo, mas Pedro disse o seguinte, que eles deveriam fazer com mansidão e respeito, né? Forte desacordo com aqueles que ensinam falsas doutrinas, falsos ensinos. Não é motivo para desrespeito. Ou seja, o fato de uma pessoa estar ensinando errado não nos dá o direito de desrespeitar ela, ok? A gente precisa chamar atenção, né? A gente precisa corrigir, repreender, mas tudo isso com respeito, né? Tudo isso com respeito. Respeito não significa que concordamos com a pessoa, mas significa que ainda que estimarmos a pessoa, ainda que nós não concordamos, nós precisamos estimar essa pessoa, respeitá-la, entende? Respeitá-la. Então os cristãos não devem discutir com o mundo, né? Da forma como o mundo faz. Nossa capacidade de influenciar os outros tem pouco a ver com o melhor argumento, mas com o caráter adequado, né, que é embasado a partir do respeito. Então, às vezes, nós podemos ancorar a nossa influência ao mundo baseado na nossa capacidade de oratória, na capacidade de pregação, na capacidade... E aí a gente naufraga, né, o nosso projeto, porque a gente tem que começar com o exemplo, né, sendo o exemplo. Então, se uma pessoa nos confronta por conta de algum ponto doutrinário ou de uma outra coisa, um outro assunto aí qualquer,
Então a gente começa respeitando a pessoa, né? Para que a gente possa também colocar a pessoa em condição de nos respeitar, né? Então esse é um movimento que é necessário que a gente possa estar fazendo para que dessa forma haja a mutualidade do respeito e assim todos possam encontrar um equilíbrio. Se isso na conversa, no trato e tudo mais. Pense nos pontos que são contraditórios. Pense nos pontos que são contraculturais, né? Aqui em 1 Pedro 2,18, eu vou ler para nós. 1 Pedro 2 e versículo 18, a palavra de Deus diz assim, ó: servos, sede submisso com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também é um perverso. Então agora você pensa, né, como é que o escravo, né, deveria olhar para o seu Senhor. E aí eu trazendo para os nossos dias, a gente vê muitas vezes o funcionário desrespeitando o patrão. Ah, ele também é ruim, ah, ele também é isso, ah, ele também é aquilo. E esquece, né? E esquece que independente da questão do patrão ser bom ou ser ruim, a nossa responsabilidade é respeitar. Então, se a gente não está respeitando, então alguma coisa errada aí não está correta. A gente não está dando conta, né? A gente não está dando conta e precisamos dar conta, sim senhor, né? Precisamos dar conta, sim senhor, para que a gente possa assim estar fazendo, né? Fazendo aquilo que nos foi ordenado, né? Que nos foi ordenado fazer. Então que Deus nos ajude, meus irmãos. Deus nos ajude a estarmos aí dando conta, né? Estamos aí dando conta desse compromisso, dessa responsabilidade que é toda nossa, né? É toda nossa. Então, em função disso, né? A gente volta a enfatizar essa questão do respeitar, né? Então, é preciso que nós estejamos muito bem aí entendidos, né? Nós estejamos aí muito bem entendidos a respeito dessa questão do respeito, né? Importante. Vamos dar seguimento aqui. Tem mais algumas coisas nesse artigo que eu acho muito importante a gente ler, né? Já falamos sobre o escravo, né? O trabalhador, né? Então a gente pode continuar aqui pensando. O respeito está relacionado à nossa identificação com os outros. A experiência de situações difíceis é um teste que Deus, com o nosso consentimento, pode usar para o desenvolvimento do nosso caráter. É aquilo, né? Às vezes Deus nos coloca em situações, né, de adversidade e tudo mais. Para quê? Para que a gente possa estar sendo moldado, né? Moldados, porque as experiências que nós vivemos nesse mundo, e principalmente as experiências mais desafiadoras, elas é que nos moldam a nos tornar, né, aquelas pessoas que Deus espera que a gente seja. Então, Tiago ele diz: tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Por quê? Porque essas provações estão trabalhando no nosso caráter, na nossa personalidade, né? Então esse também pode ser o único sermão que uma alma pode ver ou ouvir. Esta é a razão dada a uma mulher para exibir
caráter nobre para com seu marido incrédulo e assim poder alcançar o coração dele. Então nós precisamos de dar o bom testemunho, não simplesmente com as nossas palavras, com os nossos gritos, mas principalmente com as nossas atitudes. E respeitar é algo assim tremendo, fundamental, né? Então quando a gente vê hoje em dia as ideologias se formando no meio da própria igreja e grupos sendo formados baseados nas ideologias para defender uma causa política, uma causa ideológica que seja qualquer, a gente se entristece, né? Porque os irmãos, quando ele entra nessa questão das ideologias, eles se declaram desrespeitosos a outras ideologias, né? Cada um vai zelar pelo seu e é assim que funciona. Bom, isso é o que a gente tem visto acontecendo na nossa sociedade, né? Então, como nós podemos mostrar respeito pelos outros, né? Então, podemos mostrar respeito pelos outros da seguinte maneira. Lembre-se de que isso começa com a formação adequada, através da Bíblia, né? Que pensamento, ou seja, de pensamento sobre o outro. Então, é importante a gente ler e estudar a palavra de Deus para nos ajudar a pensar corretamente a respeito das outras pessoas, né? Por outro lado, ouça as pessoas, em vez de ficar falando, procura ouvir. Tiago 1,19 vai dizer isso, né? E pode ser que essa seja a chave para o sucesso. Isso mostra que os apreciamos e nos preocupamos com o que elas estão dizendo, estão falando, né? Então, ficar se preocupando só com aquilo que nos interessa, então não vai atingir o objetivo que Deus tem, né? Então, estenda a mão para os outros e converse. Converse com eles de forma adequada, né? Respeitosa. Nunca olhe para alguém ou trate alguém como se fosse apenas um meio de conseguir alguma coisa. Em vez disso, tente dar preferência aos outros, né? Atualmente, né, quando eu recebo, que tem sido raro, né? Quando alguém me aborda, Valdizano, não sei das quantas, eu já fico pensando, o que esse aí tá querendo, né? Já teve aqui 2 abordagens que as pessoas chegaram e falaram até das congregações que eles se congregam. E aí depois que ouviram a minha fala, desapareceram, né? Não quiseram mais conversa comigo. Teve pessoas que mandou um monte de áudio para mim falando das desgraças que ela tem vivido e até da desventura, né, com relação à questão de igreja. E depois simplesmente apagou todos os vídeos, né, todos os áudios, deixou só os meus ali na conversa, né? Então, gente, quando uma pessoa se aproxima de você, procura de fato saber, né, o que a pessoa quer, qual o interesse dela. E se realmente você acha que é algo justo, dê a devida atenção, respeite a pessoa, né? Às vezes tudo que a pessoa precisa não é de dinheiro, não é de comida, às vezes tudo que a pessoa precisa é de um ouvido que ouça ela, né? Então faça do respeito um foco contínuo. Isso é crucial, pois tendemos a fazer as coisas de que nos concentramos. Em nossas vidas diárias, é fácil esquecer completamente os outros e nos concentrar em nós mesmos, né? Batalhamos, lutamos, nos esforçamos sempre em prol de nós mesmos, né? E eu fico pensando, o apóstolo Paulo falando para a igreja em Éfeso, que as pessoas que roubavam agora trabalham, não simplesmente para ter o seu sustento, mas tem com que ajudar o próximo, né? Então é sempre pensando no próximo, né? Faça uma autoanálise para ver se você não agiu com respeito. Por exemplo, no final do dia, considere suas interações. De que maneira eu poderia ter sido mais respeitoso em uma determinada circunstância, né? Então, pensar sobre isso, né, também ajuda a desenvolver mais e mais a questão do respeito para com as outras pessoas, né? Concluímos que o respeito é sempre apropriado em toda e qualquer situação. Não podemos controlar a maneira como os outros se comportam, mas podemos direcionar nossos comportamentos na vida.
Muitas vezes, aquele que desrespeita os outros, né, colhe grandes... aqueles que respeitam os outros colhem grandes bênçãos, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, ele vai dizer, né? Cada um colhe o que planta, né? Mesmo que não seja esse o caso, ainda podemos ter paz mental e saber que honramos a Deus pelo que nós fazemos, né? Pelo respeito que nós praticamos com o próximo. Certamente o respeito é uma virtude que podemos desenvolver mais diariamente. Isso não apenas tornará o mundo um lugar melhor, mas também tornará nossas vidas mais gratificantes. Honre a todos, ame seus irmãos, tema a Deus e honre ao Rei. Palavra do Senhor, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Louvado seja o nome de Jesus. Morreu na cruz por mim. O lançamento, as novidades, você só ouve aqui. Por mim. É isso mesmo, né? Estamos aqui ao final do programa. A Bíblia, né? Aqui pra... Todos nossos amados irmãos aí espalhados pelo Brasil, pelo mundo inteiro. E eu quero agradecer a você, né, que nos dá o prazer e o privilégio da audiência. Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos ajude aí a cada dia, né, na caminhada, né? E que nós possamos ser respeitadores, praticantes dessa palavra do Senhor, e que assim possamos crescer na graça dele e perfumar o mundo, né? Com boas atitudes, com boas maneiras, né? Hoje, quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira, né? Ou eu tô errado? Às vezes eu me perco aqui hoje é 18. Hoje é quarta-feira, amanhã é quinta, 19. Tá complicado, mas é isso mesmo. Amanhã é quinta-feira. Então amanhã nós temos aqui a presença do nosso irmão Geraldo Sardinha, né, falando a respeito da sua viagem mariana e o que tem feito por ali, né? Que Deus abençoe. Voltaremos aí às 9 da manhã, nessa quinta-feira, para compartilhar com os irmãos mais um programa Abra a Sua Bíblia, diretamente aqui da cidade de Maringá, para todo o Brasil, através da internet. Essa é a sua web rádio Semear. Deus abençoe. Abra sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Acabaram de ouvir mais um programa Abra Sua Bíblia. Esteja conosco amanhã neste mesmo horário. Obrigado pela atenção e lembre-se, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus.